Era uma daquelas noites em que a escuridão parecia mais densa do que o normal. O relógio do painel marcava 3h45 da manhã, e os olhos pesados do caminhoneiro Paulo se esforçavam para se manter abertos. A BR estava deserta. Apenas o som do motor e o farol cortando a escuridão acompanhavam a viagem solitária. O rádio chiava. A antena não pegava mais nenhuma estação. O silêncio era incômodo. Paulo conhecia bem aquela estrada, ou pelo menos pensava que conhecia. Anos rodando por ali, transportando carga de um lado para outro. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Uma sensação de que não estava sozinho, de que algo observava dos cantos escuros além dos faróis. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia. Talvez fosse apenas o cansaço. De repente, um vulto cruzou a estrada, rápido demais para ser identificado. Paulo freou bruscamente. O caminhão derrapou e o coração disparou. O que quer que fosse, parecia grande, quase do tamanho de uma pessoa, mas não tinha a forma de um animal que ele conhecesse. Ele olhou para os lados, mas não viu nada. Respirou fundo e voltou a acelerar, tentando se convencer de que seus olhos o haviam traído. Mas conforme avançava, a estrada parecia mudar. As curvas se tornaram mais fechadas, as árvores mais densas. O ar estava mais frio, mesmo com o calor abafado de Minas Gerais. E então ele viu, no espelho retrovisor, uma silhueta negra, esguia, acompanhava o caminhão. Paulo apertou o volante com força, o suor escorrendo pela testa. A criatura parecia deslizar na estrada, sem fazer som, sem deixar marcas. O coração de Paulo batia acelerado, a respiração entrecortada pelo medo que agora tomava conta de sua mente. Ele acelerou, tentando se distanciar, mas a criatura se manteve próxima, sempre à espreita. De repente, ela desapareceu do espelho. O alívio foi imediato, mas durou pouco. Sentiu um peso no caminhão, como se algo tivesse saltado sobre ele. O som das rodas parecia abafado, como se estivessem rodando sobre algo pesado. Paulo olhou para o painel, a velocidade caindo mesmo com o acelerador no máximo. Ele sabia que não estava mais sozinho. Algo estava ali, com ele. Uma curva perigosa se aproximava, a estrada estreita, ladeada por uma ribanceira sem proteção. Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou virar o volante, mas ele estava travado. O caminhão seguia em linha reta, em direção ao abismo. O pânico tomou conta. Fechou os olhos e esperou pelo impacto, mas ele nunca veio. O caminhão parou de repente, o motor morreu e o silêncio voltou. Paulo abriu os olhos, a respiração ofegante. A criatura havia sumido e o caminhão estava a poucos metros da ribanceira. Ele desceu, com as pernas trêmulas, e olhou ao redor. Nada, nem sinal da criatura ou de qualquer marca estranha na estrada. Ao voltar para a cabine, percebeu algo estranho no para-brisa. 3 marcas escuras, como se garras gigantescas tivessem arranhado o vidro. Ele sabia que aquilo não era imaginação. A criatura estava lá e, de alguma forma, o havia deixado viver. Com as mãos ainda trêmulas, Paulo ligou o caminhão e saiu dali o mais rápido que pôde. O som do motor agora era uma companhia bem-vinda. Ele nunca mais voltou a pegar aquela estrada à noite. Mas as marcas no para-brisa, essas ficaram como lembrança de que, na escuridão das estradas de Minas, há coisas que a razão não pode explicar. E aí, você teria coragem de cruzar a BR sozinho à noite? Lendas ou não, o monstro da noite continua assombrando os pensamentos dos caminhoneiros que se aventuram por essas estradas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais relatos aterrorizantes como esse. E lembre-se, nem tudo que vemos é fruto da nossa imaginação. Você vai conhecer a história de um caminhoneiro e sua esposa que, juntos, enfrentaram o que parecia ser a própria encarnação do mal. Jorge era um caminhoneiro experiente, com mais de 20 anos de estrada. Ele conhecia cada curva,
cada pedaço de asfalto da BR-116. Mas havia um trecho que sempre lhe causava arrepios, o chamado Vale das Sombras, uma parte isolada da estrada entre Minas Gerais e a Bahia, cercada por montanhas e uma floresta densa que parecia engolir a luz dos faróis. Naquela viagem, ele não estava sozinho. Sua esposa, Carla, decidirá acompanhá-lo. Era raro ela viajar com ele. Mas como era uma entrega urgente e passariam o fim de semana juntos, resolveram fazer dessa viagem uma espécie de passeio. Mal sabiam que estavam prestes a vivenciar o pior pesadelo de suas vidas. Era uma noite sem lua, e o céu estava coberto por nuvens espessas que prometiam uma tempestade. O caminhão de Jorge avançava lentamente pela estrada, com o rádio tocando uma música baixinha que tentava aliviar o clima tenso. Carla estava ao seu lado, mexendo no celular, enquanto Jorge mantinha os olhos fixos na estrada. De repente, o motor deu uma engasgada e o caminhão começou a perder potência. Jorge franziu o senho, conferiu o painel, mas não havia nada errado. Era como se algo estivesse segurando o caminhão, impedindo de seguir adiante. Ele encostou no acostamento e parou o veículo. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Olhando pela janela, Jorge viu algo estranho no retrovisor. Uma figura encapuzada, de pé, na beira da estrada, observando-os. Carla, percebendo a mudança no comportamento de Jorge, olhou na mesma direção, mas não viu nada. Deve ser o cansaço, pensou ele, tentando se tranquilizar. Decidido a verificar o que estava acontecendo com o motor, Jorge pegou uma lanterna e desceu do caminhão, instruindo Carla a trancar as portas. Do lado de fora, o ar estava pesado, quase sufocante, e havia uma estranha sensação de que estavam sendo observados. Ele abriu o capô, mas antes que pudesse inspecionar o motor, ouviu um ruído estranho, como um sussurro vindo da floresta. Virou-se lentamente. Para seu horror, viu a mesma figura encapuzada, agora mais próxima, parada no meio da estrada. O capuz escondia o rosto, mas Jorge sabia que havia algo profundamente errado com aquilo. Ele recuou, o coração disparado, e gritou para Carla trancar tudo. Antes que pudesse se mover, a figura começou a se aproximar, deslizando pelo asfalto de forma antinatural. Jorge correu de volta para a cabine, mas quando tentou abrir a porta, estava trancada. Bateu na janela, chamando por Carla, mas ela não respondia. Olhou para dentro e viu que ela estava imóvel, os olhos arregalados, fixos na figura que agora estava a poucos metros do caminhão. Desesperado, Jorge correu para outra porta, conseguiu entrar e trancou-se dentro. O caminhão sacudiu, como se algo pesado tivesse pulado sobre ele. Carla estava em choque, incapaz de falar ou se mover. Jorge ligou o motor, mas o veículo não respondia. Ele olhou pelo para-brisa e viu a criatura, agora bem em frente ao caminhão, as mãos esqueléticas pousadas no capô, arranhando lentamente. O som era como o de unhas arranhando um quadro negro, agudo e perturbador. Jorge tentou dar partida novamente e, dessa vez, o motor roncou com vida. Ele engatou a marcha e acelerou, mas a criatura não saiu do caminho. O caminhão avançou, e no momento em que a criatura deveria ser atropelada, ela simplesmente desapareceu, como uma sombra engolida pela noite. Jorge e Carla seguiram em frente, o coração ainda acelerado. Não disseram uma palavra pelo resto da viagem. Quando finalmente chegaram ao destino, notaram que o capô do caminhão estava intacto, mas a pintura estava marcada, como se garras tivessem deixado um rastro ali. Eles nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela noite. Jorge evitou passar pelo Vale das Sombras desde então, e Carla nunca mais quis saber de acompanhar o marido em suas viagens. Aquela noite mudou a vida deles para sempre, e a lenda do Vale das Sombras continuou a crescer entre os caminhoneiros, como um aviso. Alguns lugares não devem ser atravessados, especialmente quando a noite é mais escura. Se você é daqueles que acreditam que lobisomens são apenas lendas, talvez precise reconsiderar depois de ouvir o que aconteceu com o caminhoneiro na Serra Escura
em Minas Gerais. Uma viagem tranquila virou um pesadelo quando algo, ou melhor, alguém, começou a persegui-lo na escuridão. Este é um relato que nenhum caminhoneiro gosta de lembrar, mas que todos deveriam ouvir. Rogério era um homem acostumado com as estradas. Depois de mais de 15 anos como caminhoneiro, achava que já tinha visto de tudo. Tempestades inesperadas, estradas esburacadas, até mesmo assombrações em lugares esquecidos pelo tempo. Mas nada o preparou para o que ele encontrou na Serra Escura. Era uma noite fria de inverno. A lua cheia espreitava por entre as nuvens pesadas, lançando sombras inquietantes sobre a estrada. A Serra Escura, famosa por suas curvas fechadas e abismos traiçoeiros, estava envolta em uma névoa densa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Rogério, sempre cuidadoso, diminuía a velocidade enquanto subia a serra, ciente dos perigos que aquele trecho reservava. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor e o som dos pneus sobre o asfalto molhado. O rádio, que normalmente seria sua companhia, não pegava sinal naquela altitude. A estrada estava deserta e a solidão começava a pesar, quando ele percebeu algo estranho nos retrovisores. No começo, parecia apenas uma sombra indistinta, algo que poderia ser facilmente ignorado. Mas, à medida que ele avançava, a sombra parecia se aproximar. Rogério apertou os olhos, tentando distinguir o que via. Então, ele percebeu. Não era uma sombra, era uma figura, e estava correndo atrás do caminhão. Era grande, muito maior do que um ser humano comum. A criatura se movia com uma velocidade assustadora. Suas pernas longas e musculosas quase flutuavam sobre o asfalto. Rogério não conseguiu acreditar no que via. Deve ser um animal, pensou. Mas quando os faróis o iluminaram por um breve instante, ele viu algo que o fez gelar. Olhos vermelhos, brilhando na escuridão, e um corpo coberto por uma espessa pelagem negra. O coração de Rogério disparou. Ele pisou fundo no acelerador. O motor rugiu em resposta, mas a criatura não diminuía o ritmo. Parecia se alimentar do medo que agora tomava conta do caminhoneiro. Ele tentou não olhar mais nos retrovisores, mas a curiosidade e o pavor eram maiores. Cada vez que espiava, a criatura estava mais perto. Suas garras enormes pareciam rasgar o ar enquanto corria. A estrada serpenteava pela serra, e Rogério sabia que logo chegaria à parte mais perigosa, onde um erro poderia significar a morte. A criatura, percebendo que ele estava prestes a escapar, soltou um uivo ensurdecedor, um som que parecia brotar das profundezas da terra. Rogério sentiu o sangue congelar nas veias. Nunca ouvirá algo tão aterrorizante. Ao se aproximar da curva mais traiçoeira, onde a estrada abraçava um precipício de centenas de metros, a criatura deu um salto desumano, aterrissando no para-brisa do caminhão. Rogério gritou, instintivamente puxando o volante para o lado. O caminhão derrapou, os pneus cantaram, e por um momento ele achou que iria despencar no abismo. Mas, milagrosamente, conseguiu retomar o controle. A criatura, no entanto, não desistiu. Ela arranhava o para-brisa com suas garras, tentando penetrar o vidro. Rogério sentiu o cheiro forte de enxofre, como se o próprio inferno estivesse se abrindo diante dele. Sem outra opção, ele fez a única coisa que poderia. Acelerou ainda mais. O caminhão rugiu, e a velocidade o lançou pela curva com uma força assustadora. De repente, a criatura foi arremessada do para-brisa, desaparecendo na escuridão. Rogério não parou para verificar. Ele dirigiu como um louco, o coração ainda batendo acelerado, até chegar à primeira cidade, onde finalmente encostou o caminhão. Tremendo, desceu para verificar os danos. O para-brisa estava coberto de arranhões profundos, marcas que pareciam ter sido feitas por garras enormes. Mas o mais estranho foi a pelagem negra, grossa, presa nos cantos do vidro. Ninguém acreditou nele quando contou a história. Mas Rogério sabia o que tinha visto, e aquelas marcas no para-brisa eram a prova de que, na Serra Escura,
Havia algo que não pertencia a este mundo. Depois daquela noite, ele nunca mais dirigiu por ali durante a lua cheia. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.